Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser online e a gente já tinha programado para a próxima semana, nessa nossa aula, uma correção da revisão do exercício de revisão que colocamos na nossa última aula. Então hoje nossa aula vai ser a correção do exercício, tá ok? Então vocês aí peguem o caderno de vocês para a gente poder fazer essa correção juntos e assim a gente tirar todas as nossas dúvidas, tá ok? Então vamos lá. Então, galera, vamos lá para a nossa correção da atividade, tá ok? Então, peguem o caderno de vocês, anotem aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, anotem também qual a dúvida vocês têm, que é para a gente poder já no privado, então durante a nossa aula vocês tirarem, tá ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, ela pergunta: existem dois tipos de movimentos, os movimentos voluntários e os movimentos involuntários. E ela quer saber qual a diferença entre os dois movimentos. Então a gente passou esse último mês estudando sobre os movimentos e as estruturas do corpo que são responsáveis por proporcionar esse movimento do corpo humano. Tá ok? Então vocês já devem saber o que é movimento voluntário e movimento involuntário. Então, a principal diferença entre movimentos voluntários e involuntários é: os movimentos voluntários são os movimentos em que controlamos, ou seja, a gente tem total controle sobre as ações, eles só acontecem se nós quisermos. Um exemplo bastante claro disso é o fato da gente caminhar, se deslocar, né, de um lugar para o outro. Esse ato de caminhar é um movimento voluntário. Você só vai caminhar se você quiser. Não tem como o corpo fazer você caminhar sem você quiser, tá ok? Sem você querer, aliás. E movimentos involuntários são os movimentos em que não temos o controle de quando ocorre ou quando vai acontecer, ou seja, ele é alheio a justamente a nossa vontade, ele acontece por acontecer. Um exemplo de movimento involuntário é o bocejo. Você nunca controla o bocejo. Bocejo, quando ele vem, a vontade de bocejar, você vai e boceja de qualquer jeito. Um movimento involuntário também é o ato de piscar. Você piscar o olho, ele é um movimento involuntário. Algumas vezes voluntários e outras involuntárias, tá bom? Você não pensa em piscar o olho a todo momento, ele acontece por acontecer, tá ok? A segunda questão, ela pergunta: cite três exemplos de movimentos voluntários e três exemplos de movimentos involuntários. E na questão anterior já dei alguns exemplos de movimentos voluntários e involuntários. Então nesta aqui a gente vai só complementar e dizer alguns outros, tá ok? Então vamos lá. Os exemplos de movimentos voluntários podem ser chute, caminhar e saltar. Existem outros também, como arremessar, socar, você agarrar. Então são movimentos voluntários, você tem controle. E exemplo de movimentos involuntários é o ato de espirrar. Você não espirra, não tem como controlar, é um movimento involuntário. O corpo age sem precisar que você controle. Piscar, como a gente já tinha falado, e o bocejar também. Tá ok? Então vamos lá. Nossa terceira questão, ela pergunta: para realizar os movimentos, nosso corpo utiliza várias estruturas. Cite abaixo quais são essas estruturas. Então aí já entra dentro daquele nosso assunto que a gente vinha falando sobre estruturas corporais. Quais são essas estruturas corporais que nos auxiliam e que nos dão a capacidade de nos movimentar? Então vamos falar de uma por uma. Primeiro, para a realização dos movimentos utilizamos as estruturas. O cérebro. A gente sabe que o cérebro é o centro de regulação das atividades corporais, ou seja, ele quem controla e comanda tudo o que acontece no corpo, desde movimento voluntário a movimentos involuntários. Então vocês só realizam determinada atividade ou determinado movimento graças ao centro de regulação, que é o cérebro, tá ok? A gente utiliza o pulmão. O pulmão é o que a gente já sabe, é o nosso filtro do ar atmosférico. Ele é responsável por captar e filtrar aquele ar que a gente respira para ficarmos com oxigênio e assim ele jogar para fora o gás carbônico, tá ok? E os músculos? Os músculos são os responsáveis por nos dar a força necessária para caminharmos, fazermos os movimentos, fazer determinado movimento. Só fazemos graças ao músculo, a força que ele produz. E ossos e articulações, que são elas responsáveis por nos dar a sustentação e a mobilidade que a gente precisa para realizar os movimentos. Então, essas quatro estruturas são as responsáveis por realizarmos os movimentos, tá ok? A quinta questão, ela fala da seguinte maneira. Ela pede para você colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, a gente vai ver algumas alternativas
e vocês vão nos dizer quais são as verdadeiras ou não. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro ela diz, é verdadeira, já está dizendo aí. Então os pulmões são responsáveis por filtrar o ar atmosférico. A gente viu na questão anterior, quando falamos dos pulmões, eles são sim responsáveis por filtrar o ar atmosférico. Então é V. Então é verdadeira essa afirmação. Segunda, ela já é falsa. Por quê? Os músculos são responsáveis não por ligar dois ou mais ossos, e sim por produzir a força necessária para que a gente se desloque de um local para outro ou faça alguma ação que necessite desse movimento, da força muscular. Tá ok? Então a segunda alternativa ela é falsa. Tá ok? Vamos lá. A terceira, ela é verdadeira. O cérebro é o centro de regulação das atividades corporais. A gente viu que o objetivo e o cérebro ele é responsável por, sim, controlar e regular as atividades corporais, sejam elas voluntárias ou não. E ver também para a última alternativa. O coração, sim, é responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo. Ou seja, o coração é o que manda o sangue para todo o corpo com os nutrientes necessários para que a gente haja o movimento e assim as atividades corporais possam da maneira mais, como posso dizer, da maneira mais simples possível de acontecer. Tá ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão ela fala: para realizarmos os movimentos voluntários, algumas estruturas do nosso corpo são utilizadas. Ou seja, a gente já viu quais são essas estruturas: pulmão, músculos, ossos, articulações. São essas basicamente as estruturas que a gente utiliza para realizar os movimentos, principalmente os voluntários, que são os estudados na nossa aula, na nossa matéria de educação física, que é aqueles movimentos em que a gente consegue controlar e, consequentemente, melhorá-los eles com a prática da atividade e do exercício físico. Tá ok? Mas vamos lá. A questão faz a pergunta: quais estruturas do nosso corpo vão acionando, ou seja, qual estrutura do nosso corpo a gente usa quando uma bola é jogada em nossa direção? Então, você está praticando exercício físico e alguém joga a bola em sua direção. Quais são as estruturas que são responsáveis por você segurar ou fazer determinada ação com essa bola vindo em sua direção? Então, vamos lá. Para executar determinadas ação, principalmente a de agarrar a bola que é jogada em nossa direção, a gente vai utilizar as estruturas do cérebro. Por que o cérebro? Porque o cérebro, como ele é o centro de regulação, ele vai fazer com que você raciocine e assim tome a medida de agarrar. E assim ele vai acionar as estruturas necessárias. Então o cérebro ele vai primeiro raciocinar e controlar as outras estruturas necessárias, que serão ossos e articulações, para você poder ter a movimentação e a mobilidade tanto de mãos, punho, braços e ombros, para você fazer o movimento necessário. Os músculos, justamente para você ter a força necessária de levantar os seus membros, tá ok? E poder segurar a bola com mais força para não machucar e também não deixar a bola cair. E o cérebro também vai fazer a utilização de algumas outras estruturas, como olhos, que vai fazer com que você enxergue a bola e veja qual a velocidade, qual a direção que ela está vindo, o que você precisa se movimentar. Tá ok? E essas são as estruturas necessárias e basicamente utilizadas quando essa bola é jogada em nossa direção, as estruturas corporais. Tá ok? A última questão, turma, ela pede para você elaborar uma frase sobre ossos, as articulações, os músculos e o movimento. Essa questão ela pede para você criar uma frase com essas estruturas corporais e relacionar elas ao movimento. Como elas estão relacionadas? Não é uma frase para cada uma. É uma frase unindo todas essas estruturas e a importância de cada uma para o movimento do corpo humano, principalmente os voluntários, tá ok? E essa questão, ela é pessoal, ou seja, vocês irão produzir essa frase e vão me mandar no privado, no WhatsApp, as frases que foram feitas para justamente eu avaliar elas, tá ok? Então, turma, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o assunto, sobre as questões, e se ficou, vocês podem entrar em contato comigo no privado para a gente conversar e assim tirar melhor essa dúvida que tenha ficado, tá ok? Então, galera, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre o exercício, sobre alguma questão,
Entrem em contato comigo através do privado, assim a gente pode tirar a dúvida de maneira mais fácil, tá ok? Então tenham uma boa semana para vocês e até mais.